permanece fechada desde sexta-feira por determinação do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Depois de um fim de semana de protestos violentos, hoje não houve registro de confrontos. O repórter Vladimir Neto está lá e tem as informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Vladimir. Boa tarde, Doni, Sandra, boa tarde a todos. Bom, a fronteira do Brasil com a Venezuela continua sob forte vigilância das forças de segurança brasileiras. E graças a uma conversa entre militares brasileiros e venezuelanos, os veículos blindados que estavam ali perto dos soldados venezuelanos que fazem a linha de defesa em território da Venezuela já não estão mais aí, recuaram. No entanto, um pequeno grupo de manifestantes continua próximo ao marco que divide os dois países, de olho nas movimentações do exército. A gente acabou de ouvir uma explosão. Você vê que o clima ainda é um pouco tenso. Ontem, o prefeito de Santa Helena de Huairén, cidade que fica a 17 quilômetros aqui da fronteira e onde estouraram muitos conflitos, veio andando até aqui para pedir ajuda. Demorou 3 horas. E quando chegou aqui, o prefeito contou que de sexta-feira até hoje ficou sabendo de 25 mortes no município e 84 feridos. Esses números, no entanto, não são confirmados pelo governo da Venezuela. Bom, em meio a esse clima, hoje o Itamaraty também vai tentar trazer mais 25 brasileiros que estavam na Venezuela quando a fronteira fechou e não puderam voltar para o Brasil. Ontem, depois de uma longa negociação com o exército venezuelano, 30 turistas conseguiram chegar até aqui. Veja na reportagem. De olho na movimentação, a Polícia Rodoviária Federal reforçou a linha de segurança criada ontem para conter os manifestantes. E militares brasileiros e venezuelanos estão conversando mais na tentativa de evitar um agravamento da situação. Um sinal claro disso surgiu ontem, no finzinho da noite, quando um grupo de 30 brasileiros, a maioria turistas que estavam no Monte Roraima, o principal destino de turismo de aventura da região, foi escoltado de volta para o Brasil pelos militares venezuelanos depois de uma difícil negociação conduzida pelo Itamaraty. Era quase meia-noite quando os carros começaram a aparecer no final da estrada. Nesse ponto, eles estão exatamente na fronteira entre Brasil e Venezuela. O comandante do batalhão aqui de fronteira foi até lá e os recebeu e vai trazê-los em comboio até o pelotão de fronteira. Ao descer do carro e pisar em solo brasileiro, o alívio de quem foi pego de surpresa pelo fechamento da fronteira. Foi um transtorno, mas nós não tínhamos muito o que fazer, porque a gente estava sem comunicação aqui. Estava apenas com rádio, que não tinha uma comunicação eficiente. Em Pacaraima, eles foram recebidos pelo exército, que ajudou a descarregar as malas, fez uma inspeção médica e deu comida para o grupo. Esse casal conta que eles tiveram de atravessar a pé a cidade de Santa Helena de Huairén, onde vários conflitos estouraram nos últimos dias. A gente conseguia ouvir tiro, via fumaça, pessoal carregando muita gasolina em moto, pessoal com facão, ali nas barricadas, pessoal com facão, encapuzados. Foi bem difícil. Ontem, em Santa Helena, o clima de guerra continuava. Tiros eram ouvidos a todo momento. Essa brasileira, que também foi resgatada ontem, tinha ido à Venezuela fazer uma cirurgia e estava se recuperando quando a fronteira foi fechada. Para ela, a hora mais tensa foi a revista da Guarda Nacional venezuelana, quando estava prestes a conseguir atravessar a fronteira. Eu comecei a sentir mal, porque era tiro para todo lado. Muita morte, muito conflito, muita agressão. Eles não estão usando bala de borracha, eles estão usando bala mesmo. O resgate desses brasileiros que voltaram são e salvos para casa foi possível graças a um esforço diplomático construído pelo vice-cônsul do Brasil em Santa Helena de Huairén. Everton Oliveira trabalhou sem parar por 2 dias seguidos e logo depois de entregar os brasileiros em segurança, voltou para a Venezuela para tentar trazer mais gente de volta hoje, mesmo com a fronteira fechada. O trabalho é um trabalho que deve ser feito quando a gente presta assistência consular, Então a gente tem que correr atrás, de fato, e os contatos foram feitos e infelizmente deu tudo certo.
Subiu para 26 o número de feridos nos conflitos. Esses 26 foram levados para hospitais de Roraima. 23 permanecem internados. O governo do estado decretou situação de emergência na saúde. Tem sido intenso o movimento de ambulâncias pela fronteira. Todas trazem para o Brasil vítimas dos conflitos envolvendo militares na Venezuela. A maioria com ferimentos provocados por arma de fogo. Bala, pedra. Do Hospital Délio Tupinambá, em Pacaraima, os casos mais graves são transferidos para o Hospital Geral, em Boa Vista, a 215 quilômetros da cidade fronteiriça. A chegada de tantos pacientes que precisam de cirurgias sobrecarregou o hospital. Há uma semana, o Conselho Regional de Medicina já havia suspendido as cirurgias não emergenciais porque faltam medicamentos e insumos. Ontem, o governador Antônio Denário, do PSL, decretou calamidade pública na saúde e diz que analisa a contratação de leitos particulares, além da compra de mais medicamentos e materiais cirúrgicos. O que vai facilitar com o decreto de calamidade na saúde é a aquisição de materiais cirúrgicos e medicamentos pelo governo do estado de Roraima. Nós vamos ver a possibilidade de trazer medicamentos de Brasília para nos auxiliar até que as compras não sejam realizadas. 23 pacientes seguem internados em Boa Vista. Mesmo com a situação precária, essa médica venezuelana comemora. Graças a Deus, temos este benefício de poder trasladá-los ao Brasil. A repórter Érica Figueiredo está em outro ponto. 7 militares venezuelanos que desertaram, é isso? Exatamente, Doni. Boa tarde para você, boa tarde, Sandra. 7 homens da Guarda Nacional Bolivariana abandonaram os postos lá na Venezuela e decidiram buscar proteção aqui no Brasil. São 7 sargentos que conversaram agora há pouco com os jornalistas, contando a situação que estão enfrentando na Venezuela. Eles são sargentos, encontram dificuldades, não concordam com a política do governo venezuelano, do governo de Nicolás Maduro. É importante destacar que, além desses 3 sargentos, outros 3 militares do exército venezuelano também desertaram. Esse grupo chegou ontem, domingo, e eles mostraram um pouco do drama. Eles atravessaram por rotas clandestinas, muito cansados, e foram recepcionados por militares do Exército Brasileiro, receberam os primeiros cuidados. Um deles gravou um depoimento nesse momento, como a gente acompanha agora. Neste momento, hemos desertado de las filas de la Guardia Nacional debido a las injusticias que se están cometiendo en el país contra la comunidad indígena, la población civil y el descaro de los políticos que se encuentran usurpando el poder en la República de Venezuela. Ainda nesta edição, a gente volta a falar sobre a tensão na fronteira com a Venezuela. A paisagista